Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa aula, parte 3. Hoje nós vamos estudar o movimento uniformemente variado, ok? Muito bem. Quais são os principais pontos que nós devemos entender sobre o movimento uniformemente variado? Primeira coisa, pessoal, é olhar sempre para a velocidade, tá bom? Lá no movimento uniforme, na aula anterior, nós estudamos que a velocidade era o quê? Constante, ou seja, ela nunca mudava. E agora nós vamos estudar a velocidade não sendo mais constante. Por isso que a gente chama de uniformemente variado. Por quê? Porque a velocidade ela vai mudar com o passar do tempo. Ok? Então, veja bem nessa figura aqui, ó, nós temos o intervalo de tempo de 0 até 1, de 1 para 2 e de 2 para 3. E observe que a nossa velocidade está mudando. De 5 passa para 10, depois passa para 15 e depois passa para 20. Veja que ela muda, mas ela muda de forma uniforme, né? Por exemplo, de 5 para 10 ela aumentou 5. De 10 para 15 aumentou 5. De 15 para 20 aumentou 5. Então, ela está mudando a velocidade, porém essa mudança ela é o quê? Uniforme, tá certo? Bom, então a partir de agora a gente vai sempre observar que a velocidade ela vai mudar e com a mudança de velocidade surge uma nova grandeza física chamada de aceleração, tá bom? O que seria a aceleração? A aceleração ela vai calcular, ela vai dizer para você e para mim o quanto que a velocidade está mudando no decorrer do tempo, tá certo? E uma terceira propriedade do movimento uniformemente variado, pessoal, é o surgimento de 3 equações, tá certo? Lá no movimento uniforme, a gente só tinha uma equação, que era a equação do sorvete, né? Era o S igual a S0 mais VT. Aqui não. Aqui a gente tem 3 equações. E nas 3 equações, como você pode ver aqui, ó, certo? Professor, eu vou ter que memorizar isso aqui? O ideal é que você memorize. Mas para início de estudo, você pode ficar sempre consultando. Com o passar do tempo, vocês vão adquirindo um certo costume, vão se familiarizando com as equações, tá certo? Então, não se preocupe que vocês vão poder consultar isso aqui. Inclusive, na atividade eu vou deixar, e nas provas também eu vou deixar essas equações. Eu quero que vocês aprendam a usá-las, tá certo? Então, a gente tem a equação da velocidade, a função horária da velocidade, a função horária do espaço e a equação de Torricelli, tá bom? Veja que todas elas aparecem aqui, ó, aceleração, aceleração e aceleração. Por quê? Porque toda vida que tem mudança de velocidade surge aceleração. Lá no movimento uniforme não tinha aceleração, por quê? Porque a velocidade era constante. O que faz surgir a aceleração é exatamente a mudança de velocidade, tá bom? Muito bem. Bom, então vamos entender um pouquinho o significado físico da aceleração. Como eu havia dito, a aceleração ela vai indicar para mim o quanto que a velocidade está mudando. Então, quando eu digo assim, ó, se a aceleração de um corpo é de 2 metros por segundo ao quadrado, eu estou querendo dizer para você que a cada segundo a minha velocidade aumenta 2 metros por segundo. Por exemplo, se uma moto, né, estiver com a velocidade inicial de 10 metros por segundo, se ela tiver com aceleração de 2, significa dizer que no próximo segundo ela vai estar com quanto? Ela vai começar com 10, no próximo segundo ela vai estar com 12, depois ela vai estar com 14, depois com 16 e 18 e assim sucessivamente, certo? Se a aceleração fosse, por exemplo, de 4 metros por segundo ao quadrado, o que isso significa dizer? Significa dizer que ele vai aumentar de 4 em 4 por segundo, tá certo? Então, por exemplo, se ele começasse com 10 e a aceleração fosse 4, ela ia para 14, depois para 18, depois para 22 e assim sucessivamente, tá bom? Então, o significado físico da aceleração nada mais é do que quanto que a velocidade está aumentando a cada segundo. Bom, aqui nós temos uma equação para facilitar a nossa vida de como calcular a aceleração média, tá certo? É bem simples, né? Você pega o quanto que a velocidade aumentou e divide pelo tempo que ela gastou para aumentar, tá certo? Ou seja, a velocidade final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Mas não se preocupe com isso agora. Vocês vão entender um pouquinho mais na frente com os exercícios. Bom, aqui, pessoal, coloquei um desafio
para vocês dizerem para mim qual é a aceleração dessa bicicleta. Veja que ele começa com 10 metros por segundo e chegou com 20. No tempo de quanto? De 20 segundos. Então, como é que eu poderia descobrir qual foi a aceleração empregada para sair daqui e chegar aqui, né? Então, vamos pensar. Se a aceleração for 1 metro por segundo ao quadrado, então nós faríamos o seguinte. Começou com 10, então seria 11, aí depois 12, 13, 14, 15, 16, 17, ia chegar no 20 em 10 segundos. Mas ele gastou 20 segundos. Então, ele aumentou de meio em meio, né? 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5. Então, no tempo de 20 segundos, ele vai chegar aqui com 20 metros por segundo. Vamos entender isso melhor aplicando na equação. Olha só, como é que a gente faria essa conta sem usar o raciocínio lógico? Velocidade inicial, velocidade final e o tempo. Pronto. A gente coloca a equação, ó, aceleração, velocidade final, velocidade inicial dividido pelo tempo final, tempo inicial. Bom, a velocidade final foi 20, ó. Tá aqui o 20. A velocidade inicial foi 10. O tempo final foi 20 segundos e ele começou do zero. Então, 20 menos 10, 10. 20 menos 0, 20. 10 dividido por 20, 0,5. Tá certo? Então, a cada meio metro, ele estava mudando a sua velocidade, né? A cada meio metro por segundo era o aumento que tinha da velocidade, ok? Bom, esse movimento uniformemente variado, ele é caracterizado por ter três equações, tá certo? Nós temos a equação da velocidade, a equação de Torricelli e a função horária do espaço, tá certo? Como eu disse para vocês, nesse primeiro momento, não se preocupe em memorizar não, certo? Isso aqui eu vou disponibilizar para vocês nas atividades e na prova. Mas é bom que vocês aprendam, tá certo? Então, isso aqui, ó, só para título de informação, velocidade final, velocidade inicial, aceleração e o tempo. Aqui, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido, ou deslocamento, né? E aqui o espaço final, espaço inicial, velocidade inicial vezes o tempo, vezes mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Eita, professor, é muita conta, não sei fazer isso aqui não. Pessoal, se vocês forem se preocupar com isso, vocês não vão conseguir entender. Então, o que eu estou dizendo para vocês, não se preocupem em memorizar. Se preocupem em como utilizar isso daqui. Isso vai ser disponibilizado para vocês, tá certo? Então, não precisa decorar agora, ok? Bom, dicas importantes, né? Todas as equações elas podem ter o sinal negativo também. Isso vai depender do tipo de movimento, né? Se é progressivo ou retrógrado. Se ele for retrógrado, né, a gente vai ter o sinal negativo, ok? Bom, dicas importantes, né? Nem sempre a aceleração será positiva, como eu tinha dito para vocês, ela pode ser negativa também, né? Existem momentos em que ela poderá ser negativa, como por exemplo, quando o movimento for desacelerado, né? Por exemplo, o carro está andando aqui e o cara aciona o freio, então ele começa a desacelerar. Significa dizer que a aceleração é negativa, tá certo? Então, quando a aceleração é constante, movimento uniformemente variado, aceleração positiva, né? Movimento acelerado, aceleração negativa, movimento retardado, e aceleração igual a zero é movimento uniforme. Lembra que a gente estudou? Não existe aceleração no movimento uniforme. Bom, dicas importantes, né? Cuidado, pessoal. Quando a questão vinha dizendo partindo do repouso, ele está querendo dizer que a velocidade inicial é quanto? É zero, tá bom? Se ele falar assim, acionou freios até parar, significa que a velocidade final é zero e a aceleração é o quê? Negativa, ok? Porque ele está desacelerando. E se ele parou é porque a velocidade final é zero. Bom, temos aqui algumas perguntas que os alunos fazem. Professor, como é que eu vou saber qual equação eu vou utilizar? Isso eu vou mostrar para vocês o passo a passo quando a gente for resolver as questões, tá certo? Mas a primeira coisa que vocês têm que saber é qual é o tipo de movimento. Se é um movimento uniforme ou uniformemente variado. Vocês já devem saber que se o movimento é uniforme é porque a velocidade é constante. Se a velocidade estiver mudando é porque o movimento é variado. Então, se o movimento é uniforme, eu só tenho uma equação, que é a do sorvete, né? Beleza. E se ela estiver mudando, né? Se ela mudar de velocidade, é porque o movimento é uniformemente variado.
Então, no movimento uniformemente variado, eu tenho 3 equações, tá certo? E aí a gente vai ver isso nos próximos slides. Então, muito cuidado. Professor, eu posso utilizar a equação do sorvete na equação do movimento uniformemente variado? Pode não, certo? Não pode. Bom, então, como é que a gente utiliza as equações? Pessoal, isso aqui vocês vão ver no decorrer das questões, né? Mas você consegue perceber que esse tipo de equação aqui só dá para calcular a velocidade, a aceleração ou tempo. Eu não posso calcular o espaço. Por quê? Porque aqui não tem espaço. Já na segunda, eu não posso calcular o tempo. Por quê? Porque não tem tempo aqui. Então, eu só posso calcular o quê? Velocidade, aceleração e deslocamento. Nessa daqui, eu posso calcular o espaço, velocidade inicial, o tempo, a aceleração, mas eu não tenho velocidade final. Então, vai depender da questão, os dados que a questão vai fornecer é que vai dizer qual tipo de equação você vai utilizar. Bom, vamos fazer aqui um exemplo, né? Ó, um veículo parte do repouso. Olha só, pessoal, o que eu tinha dito para vocês. Se ele parte do repouso, significa dizer que a minha velocidade inicial ela é 0. Beleza? Velocidade inicial é 0. Em movimento retilíneo e acelera. Ora, se ele acelera com aceleração escalar constante de 2 metros por segundo. Então, eu já sei que eu estou no movimento uniformemente variado, né? Se ele acelera, é porque eu estou no movimento uniformemente variado. E eu sei que esse movimento ele tem 3 equações. Então, vamos lá. Pode-se dizer que a sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos. Então, a questão me deu a velocidade inicial, porque ele parte do repouso, me deu a aceleração e me deu o tempo. Beleza? Me deu o tempo. Então, vamos ver como é que a gente resolve isso aqui. E o que é que ele está querendo? A velocidade escalar, né, e a distância percorrida. Vamos lá. Bom, pessoal, respondendo aqui a questão, como é que eu calculo a velocidade? Primeiro, se ele deu, né, a aceleração de 2 metros por segundo, né, me deu o tempo de 3, e eu tenho a velocidade inicial, que é 0, porque ele partiu do repouso, né? Então, ficou fácil. Eu vou usar aqui a primeira equação, né? Vamos ver aqui, ó, vamos voltar aqui um pouquinho. Se vocês observarem, está aqui. Ó, eu tenho as 3. Ele me deu a velocidade inicial, me deu a aceleração e me deu o tempo. Então, e quer saber o que? A velocidade final. Então, usa a primeira. Voltando lá, ó. Então, ficou V igual a V0 mais AT. V é igual a V0, vale 0, porque ele partiu do repouso, certo? A aceleração vale 2 e o tempo de 3. Então, 0 mais 2 vezes 3, 6. Ok? Então, aqui já foi a velocidade. E o cálculo do espaço? Vamos lá, qual seria o nosso cálculo? A gente vai usar a terceira equação, né? Por quê? Porque o espaço inicial a gente considera como sendo 0. A velocidade inicial também é 0, porque ele já deu na questão, que ele partiu do repouso. Então, eliminando isso aqui e isso daqui, o que é que nós temos? 1 meio de AT2. Então, substituindo, ó, 0, né, foi o espaço inicial, partiu do marco 0. A velocidade inicial deu 0, o tempo foi 3, 1,5 é fixo, a aceleração vale 2 e o tempo é de 3 ao quadrado, viu, pessoal? Só ajeitando aqui, ó, porque na hora de digitar deu errado, mas é 3 elevado a 2, tá certo? Então, ficou, ó, 0, 0 vezes 3 é 0, e ficou 3 ao quadrado é 9, né? Esse 2 aqui, ó, está multiplicando o 1 e dividindo por 2. Cancela 2 com 2, então ficou 9 vezes 1 dá 9. Beleza? Só uma matemáticazinha aí, bem básica, tá certo? Bom, vamos fazer aqui os exercícios aqui, ó. O movimento uniformemente variado é caracterizado por ter o quê? Ora, uniformemente variado. Qual é a característica dele? A velocidade é constante? Não, está errado, né? Tempo constante? Também não. Aceleração constante e velocidade variável? Correto, né? A aceleração ela é constante, mas a velocidade é variável, ok? Item C. 2. O movimento uniformemente variado possui o quê? Pessoal, o movimento uniformemente variado ele possui 3 equações, né? Ok? A equação da velocidade, a equação de Torricelli e a equação do função horária do espaço. Qual das equações abaixo não é do movimento uniformemente variado? Ele quer aqui não é do movimento uniforme. Pessoal, essa daqui é do movimento uniforme,
essa aqui também é, e essa aqui também é. Aqui não é essa aqui, ó. Por que que essa aqui não é? Essa aqui é do movimento uniforme e não do movimento uniformemente variado, tá bom? Quarta questão. Um corpo que parte do repouso tem o quê? Pessoal, se parte do repouso, ó, partindo do repouso, significa dizer o quê? A sua aceleração é negativa? Não. Sua velocidade final é igual a zero? Não, afinal não. Se ele está partindo, ele está iniciando. Então, o movimento é uniforme? Também não. A velocidade inicial é zero? Correto. A velocidade inicial é zero, né? Se ele parte do repouso, é porque ele começa do zero. E última. Um ponto material parte do repouso, olha só, partiu do repouso, velocidade inicial zero. Uniformemente variado, 3 equações. Após percorrer o quê? 12 metros. Isso aqui é o espaço percorrido, é o S, né? É o nosso S. Muito bem. Está animado a uma velocidade escalar e deu a velocidade também, ó, de 6. Ele quer saber o que? A aceleração escalar do ponto material. Ele quer saber a aceleração. Gente, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, nós estamos no movimento uniformemente variado. Ele tem 3 equações. E ele parte do repouso, velocidade inicial zero. Então, o que foi dado na questão? A velocidade final, que foi de 6, está aqui, ó. Ele deu aqui, ó. Beleza? Ele deu o espaço percorrido, está aqui, ó. Ok? E agora a gente vai calcular. Bom, vamos ver qual é a equação que a gente vai usar. Tem 3 equações. Vamos usar aquela que é mais conveniente. Se ele está querendo saber a aceleração e ele deu essas informações, eu vou utilizar a equação de Torricelli, ó. Porque tem tudo que eu preciso. Velocidade final, 6. Aqui, ó. Foi dado na questão, ó. Beleza? 6 ao quadrado é igual a inicial, como ele partiu do repouso, é 0. 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é o que ele quer, e o espaço percorrido foi de 12. Então, ficou 6 ao quadrado é 36, né? 0 ao quadrado é 0, e 2 vezes 12, 24 vezes A. Então, esse 24 que está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, ficou a aceleração, 24 é igual a aceleração, né? Vezes 30, igual a 36. Então, a aceleração vai ser 36, ó, o 24 passa para o outro lado, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, ficou 36 dividido por 24, que dá 0,5. Nossa resposta é a letra A. Tá certo, pessoal? Então, bons estudos e até as nossas atividades para a gente tirar dúvida, tá certo? Na nossa aula online. Forte abraço a todos.